vou começar, tá? Então, pessoal, então quando a gente fala sobre pré-natal de baixo risco, o que que a gente pensa, né? A gente pensa que é uma gestante que está tranquila, teve uma gestação super tranquila, não está tendo nenhuma alteração, e o segmento desse pré-natal, pode ser realizado na unidade básica de saúde, né? Que é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, tá? E qual que é o meu objetivo nesse pré-natal de baixo risco? É captar essa gestante para o início oportuno do pré-natal. Por quê? Porque muitas, né, a gente sabe da realidade, muitas pessoas, né, não têm aquele hábito de procurar unidade de saúde, ou às vezes esperar um hospital para conseguir uma consulta de pré-natal. E a unidade básica de saúde, ela é o meio utilizado pelo Sistema Único de Saúde para captar essa gestante o mais precocemente possível, para não ficar aguardando vaga no hospital terciário e, enfim, né, a gente inchar, né, os nossos hospitais que são destinados a pacientes que possuem um grau de complexidade maior. E além disso, nesse pré-natal, né, de baixo risco, né, na unidade básica de saúde, é possível nós fazermos o diagnóstico precoce para qualquer tipo de alteração e, se necessário, encaminhar, né, essa gestante para gestação de alto risco e realizar todas as intervenções que são adequadas para essa gestante. Por exemplo, uma gestante que está sobrepeso. Na unidade básica de saúde, ela vai ter todas as orientações necessárias para que ela tenha, né, o ganho de peso de forma adequada durante a gestação. Uma gestante que é, por exemplo, tabagista, ela vai ser orientada quanto aos possíveis riscos do tabagismo durante a gestação, tá? O que pode, o que não pode. Então, é um meio, né? É uma porta de entrada para o sistema único de saúde, visando, tá? Essa captação precoce dessa gestante e de um maior fácil acesso. Por quê? Porque na unidade básica de saúde, ele não atende apenas gestante, né? Ela é um meio onde a comunidade ela tem um vínculo maior, tá bom? Então, a porta de entrada para essa gestante é a unidade básica de saúde. E existe, né, os 10 passos do pré-natal de qualidade na atenção básica. Quais são esses 10 passos? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então, qual que é o meu primeiro passo? Eu preciso, né, iniciar o pré-natal na atenção primária à saúde ou na unidade básica de saúde até a 12ª semana de gestação. A gente chama isso de captação precoce da gestante, tá? O segundo passo para que o pré-natal seja de qualidade na atenção básica é garantir recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários para essa atenção pré-natal, ok? Terceiro passo. Toda gestante ela deve ser assegurado a socialização, realização e avaliação em tempo oportuno do resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal. Lembrando, gente, que nós tivemos, né, com a Rede Aline, a alteração de alguns exames, né, a inclusão, na verdade, de alguns exames, né, no pré-natal, que a gente vai falar mais adiante. Além disso, o quarto passo é promover a escutativa dessa gestante e dos seus acompanhantes, considerando os aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais, e não somente um cuidado biológico. Roda de gestantes. Tanto é que quando nós trabalhamos com uma população um pouco mais humilde, você tem que saber, né, como você abordar
a forma que você vai falar determinados assuntos, né? Porque para algumas pessoas, a gente chama até de letramento em saúde, elas não têm o entendimento de, por exemplo, você falar termos técnicos. Ah, você está, né, até, por exemplo, semanas de gestação. Muitas pessoas, elas não entendem. Ah, você está de 10 semanas. Ah, como é que é isso? Isso significa quantos meses? Para ela, isso não é comum. O que às vezes para você é comum, para gestante, para algumas classes, né, populacionais, não é tão comum assim. Então, falar uma abordagem é, entendível, tá? Quinto passo é garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento pré-natal quando necessário. Sexto passo, o direito do parceiro ser cuidado durante as realizações de consultas, exames e ter o acesso a todas as informações antes, durante e depois da gestação, que a gente chama do pré-natal do parceiro. Sétimo passo, garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário. O oitavo, estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do plano de parto. Nono passo, toda gestante ela tem o direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz, né, para que isso tenha uma vinculação, isso a gente consegue perceber através, né, da Rede Aline também, essa articulação entre os serviços de saúde. E o décimo passo, e as mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal, tá? Então, esses são os 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica. A atenção pré-natal como é que esse enfermeiro, né, esse profissional da área da saúde, ele vai abordar, né? Toda mulher com histórico de atraso menstrual de mais de 15 dias, ela deve ser orientada a realizar o teste imunológico de gravidez, né, que é o beta-HCG. E o beta-HCG, né, ele pode ser detectado nesse sangue periférico da mulher, geralmente entre o oitavo e o 11º dia após a concepção. A gente tem algumas divergências nas literaturas, mas em média entre o oitavo e o 11º dia após a concepção. O ultrassom, ele deve ser realizado entre 10 e 13 semanas, utilizando-se o comprimento cabeça-nádega para determinar a idade gestacional. E a partir da 15ª semana, a estimativa da idade gestacional será feita pela medida do diâmetro biparietal. Se o atraso menstrual ele for superior a 12 semanas, o diagnóstico de gravidez ele pode ser feito pelo exame clínico e torna-se desnecessária a solicitação do beta-HCG, que é o teste imunológico de gravidez, tá? E quais são essas queixas dessa, né, que a mulher que está com a suspeita de gestação geralmente tem? O atraso menstrual, uma fadiga. Quem já ficou gestante sabe muito bem quais são esses sinais, né? Que a fadiga, né? A mastalgia, gente, dói muito a mama e idas constantes ao banheiro, uma frequência urinária aumentada, além de enjoos e vômitos matinais que podem, né, persistir até geralmente os 3 meses, né, em torno de 16 semanas de gestação, mais ou menos, eles conseguem se estender, tá? E a gente tem os sinais que nós chamamos de presunção da gestação, isso é muito importante, tá? Os sinais de probabilidade e os sinais de certeza de gestação. O que quer dizer isso? Então, os sinais de presunção, você quer falar, Tabita?
Desculpa, é que eu entrei depois, não tem os slides, não, que eu não tô vendo compartilhado. Vocês não estão vendo, não, gente? Tá Porque aparecendo pra mim. Pra mim aparece também. Pra mim também. Pra mim também. às vezes é no seu, Tabita. Será que é alguma coisa? Deve ser, eu vou arrumar aqui. Ah, Obrigada. tá, de nada. É, gente, desculpa, como eu tô dando aula, eu não consigo ver o chat, mas qualquer coisa vocês levantem a mãozinha, tá? Se vocês precisarem falar alguma coisa, ok? Então, voltando. Nós temos o sinal de presunção. Esses sinais a gente chama de sinais inespecíficos. Eles não são, eles não são exclusivos da gestação, tá? Porque você pode ter um atraso menstrual, por exemplo, em alguns casos, às vezes, inclusive, quando você, na minha época da defesa do doutorado, eu até achei que eu estava grávida, mas eu tive um atraso de menstrual de 5 dias. Eu falei, gente, será que eu tô grávida? Mas não era por conta daquele estresse emocional. Então, esses sinais de presunção de gravidez, até muita gente fala assim, aqueles sinais de fofoca, tá? Que não são sinais específicos, eles são inespecíficos, tá? Não são, as pessoas podem, gestantes ou não, e podem apresentar esses sinais, ok? Eles chamam sinais de presunção. Então, a gente tem o atraso menstrual, tá? E, além disso, as manifestações clínicas que essa mulher pode ter: náusea, vômito, tontura, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência. E, além disso, nós temos também algumas modificações anatômicas. Quais são elas? Aumento do volume da mama, hipersensibilidade nos mamilos, né? Nos tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo mamilo, tá? Coloração violácea na região vulvar, a gente chama esse de sinal de Jack-Mayer ou Chadwick, tá? Cianose, a vagina também fica mais com essa cor violeta. Esse sinal, ele chama sinal de Kluge. Gente, esses sinais, se atentem a eles, tá? Que são muito importantes para vocês na hora da prova, porque muitas bancas, principalmente a FGV, ela gosta de cobrar esse tipo, essas nomenclaturas, tá bom? E também o aumento do volume abdominal, tá bom? A gente chama esses sinais de sinais de presunção, tá? São sinais inespecíficos, ou seja, não são exclusivos da gestação, tá? Por exemplo, eu quero que vocês gravem bastante isso. Uma pessoa que está com uma jeca, por exemplo, né? Uma gastroenterolite. Ela pode ter náusea, vômito, pode ter mudança no apetite. É isso que eu tô querendo fazer com que vocês enxerguem. Então, essa pessoa, ela não está gestante, ela está com a gastroenterite, entendeu? E apresenta manifestações semelhantes a uma pessoa que está grávida. Além disso, nós temos os sinais de probabilidade. O que isso quer dizer? Esses sinais de probabilidade, quando a gente até fala, tem uma probabilidade, você está com uma probabilidade de estar gestante. O que isso quer dizer? Que não são, que você não tem aquela prova concreta, né? É uma chance, tá? É quando você tem o amolecimento da cervice uterina, que chama sinal de Godel, tá? Com posterior aumento do seu volume. As paredes vaginais, elas ficam aumentadas com o aumento da vascularização, podendo se observar
pulsação na artéria vaginal, nos fundos dos sacos laterais. Esse sinal chama sinal de Osiander. E positividade da fração do beta-HCG no soro materno a partir do 8º ou 9º dia após a fertilização. Esse sinal aqui, o beta-HCG, muitos de vocês confundem por, né, ser o exame que nós realizamos, né, quando a gente está com suspeita de gestação. Mas a positividade do beta-HCG, ela não é exclusiva para a gestação. Em alguns casos de câncer de mama, tumor de ovário, a gente tem a positividade desse exame. Por isso, atenção quando vocês forem realizar a prova e tiver esse tipo para vocês não se confundirem, porque nós associamos a positividade do beta-HCG a um sinal de certeza, mas é um sinal de probabilidade, ok? Além disso, nós temos o sinal de Egger, que é o aumento da elasticidade do útero. Esse nome aqui é bem dificinho, tá? E as alterações uterinas, que são chamados Picaquec e Nobili-Bundin, tá? Além disso, aquelas contrações de Braxton Hicks, tá? Que são sinais que são de probabilidade, tá? E quais são os sinais de certeza? É aquele que vai me dar certeza. O que que eu tenho? Como é que eu tenho certeza? Quando eu escuto o batimento cardíaco desse bebê, né? Geralmente a partir de 12 semanas, através do sonar, né? E pelo pinar, a partir de geralmente 20 semanas. Além disso, um outro sinal de certeza são os movimentos fetais, entre 18 a 20 semanas, tá? Algumas literaturas, pessoal, colocam até 16, tá? Mas eu estou me baseando prioritariamente no caderno da atenção básica número 32, tá? E além disso, o ultrassom, né? É possível você identificar esse saco gestacional a partir de 4 a 5 semanas, ok? E a partir de 6 semanas a gente já consegue escutar o coraçãozinho desse bebê. Ok? Dúvidas em relação a esses sinais, pessoal? Sinais de presunção. Lembra de fofoca? Eu tô presumindo, são sinais inespecíficos. Lembra assim, não, outros agravos, outras doenças, eles podem também ter esses sinais. Os sinais de probabilidade são a chance. Lembrar que o beta-HCG, ele não é um sinal de certeza, ele é um sinal de chance, ok? Porque ele pode positivar com outros agravos, como, por exemplo, CA de mama, CA de ovário, tá bom? E quais são os sinais de certeza? Você escutou o BCR, o BCF, no ultrassom você conseguiu identificar o saco gestacional, além disso, é possível verificar os batimentos fetais, tá? E além disso, é através dos movimentos fetais, que são em torno de 18 semanas, tá? Considerando o caderno de atenção básica. Ok, tranquilo até agora? Tá? Em relação a isso, a FGV, ela adora tudo que é recente. Então, desculpa, gente, beber água. No ano passado, a gente teve, né, a Rede Aline, que veio para substituir, né, a Rede Cegonha. E nela, ela houve algumas alterações. Quais são as alterações? Né? Antigamente, até o ano passado, o número recomendado
de, é, de consultas no pré-natal eram 6. Mas a partir da Rede Aline, ó, aqui, gente, eu, na hora de fazer tudo que foi alterado pela Rede Aline, eu tive o cuidado de colocar aqui, tá? Então, tudo o que foi alterado pela Rede Aline, a gente colocou. Então, a gente teve algumas alterações. Então, antes eram recomendadas, né, no mínimo 6 consultas, tá? De pré-natal. Hoje, com a implantação da Rede Aline, hoje o mínimo recomendado são 7 consultas, sendo que ocorra, né, a captação precoce, oportuna. O que é isso? Até a 12ª semana de gestação, tá? Então, se atentem a isso. Quantas consultas? 7, no mínimo, 7 consultas de pré-natal, tá? Além disso, nós temos os exames que são recomendados, né, que devem ser realizados nessa gestante. Então, a gente tem os exames que devem ser realizados no primeiro trimestre, os exames que devem ser realizados no segundo trimestre e os exames que são realizados no terceiro trimestre. Também nós tivemos uma alteração devido à Rede Aline. Eles acrescentaram mais alguns exames que a gente vai falar agora. Então, quais são os exames recomendados que as gestantes devem fazer? Não só recomendados, né? Que devem ser feitos nessa gestante no primeiro trimestre de gestação ou na primeira consulta. Hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, combis indireto, se a mãe for RH negativo. Lembrem-se disso. Combis indireto, se a mãe for RH negativo. Glicemia de jejum, tá? Teste rápido para sífilis ou VDRL ou RPR. Teste rápido para HIV ou sorologia anti-HIV 1 e 2. Toxoplasmose, IgM e IgG, tá? Sorologia para hepatite B, né? Que vai identificar o HBsAg. Além disso, urina tipo 1, urocultura e antibiograma, exame de secreção vaginal, ultrassom obstétrico e, em alguns casos, se necessário, exame citopatológico, parasitológico e eletroforese de hemoglobina, tá? No segundo trimestre de gestação, é o exame que toda gestante odeia. É o teste oral de tolerância à glicose, TOTG, que a gente conhece, tá? E ele deve ser realizado entre 24, gravem isso, entre 24 a 28 semanas de gestação. Além disso, deve-se fazer o COMPS indireto, caso a mãe seja RH negativo, ok? E no terceiro trimestre, os exames recomendados são hemograma, glicemia de jejum, combis indireto se a mãe for RH negativo, teste rápido para HIV ou sorologia, anti-HIV 1 ou 2, sorologia para hepatite B, urina tipo 1, urocultura, antibiograma, e você vai repetir a toxoplasmose se o IgG não for reagente, tá? Teste rápido para sífilis ou o VDRL. E atenção, tá? Com a Rede Aline, foram acrescentados 3 exames. Quais exames que são esses? Isso aqui, gente, vocês decoram, tá? Então, você vai ter que fazer. Vocês lembram que aqui, por isso que eu falei tanto, gente, é sorologia para hepatite B no primeiro e no terceiro trimestre. Aqui no exame eles colocaram o HTLV, o teste rápido de hepatite B e hepatite C,
tá? Todos esses exames foram acrescentados como obrigatórios. Lembrem-se disso, tá? Obrigatórios. Não são recomendados, tá? Para a gestante. Entendido isso aqui, gente? Muito importante, tá? Eu acredito que pode ter alguma questão relacionada à rede Aline e essas inclusões, tá? Como, por exemplo, o número de consultas, que a gente teve uma alteração, não uma pergunta enorme, mas aquelas de VOF, sabe? Que você tem que marcar. Então, isso é muito importante, tá bom? Tranquilo até agora, né, gente? E outro ponto que nós precisamos identificar é o cálculo da idade gestacional. Então, o cálculo dessa idade gestacional, vou chamar de DUM, né? De DUM. A gente calcula, né? A idade gestacional, ela depende da data da última menstruação. O que é isso, data da última menstruação? É o primeiro dia que você ficou menstruada no seu ciclo, né? Na sua última menstruação, tá bom? Então, como que eu vou calcular, tá? Quando a minha paciente, ela conhece a data da última menstruação, a DUM, a gente vai pelo calendário. Então, a gente vai somar o número de dias do intervalo entre a DUM e a data da consulta, dividindo um total de 7, resultando isso em semanas, tá? A gente vai explicar isso de uma forma mais clara no exemplo logo a seguir, tá? E além disso, a gente tem o gestograma. Eu esqueci de trazer uma foto do gestograma, mas é um disquinho, né? É um disco onde você coloca uma seta sobre o dia e o mês correspondente ao primeiro dia e o mês do último, né? Da última menstruação. E aí ela vai te dar a data provável do parto, tá? Além disso, quando a gente não tem essa DUM, ela é desconhecida, mas a mulher, ela sabe qual período que foi, se foi no começo, se foi no meio ou se foi no fim do mês, a gente considera a data dessa última menstruação os dias 5, 15 e 25, respectivamente. Geralmente, isso não é tão cobrado. Eles perguntam mais quando se sabe, né, a data da última menstruação, tá? E quando a data da última menstruação ela é desconhecida, essa idade gestacional e a DPP, que é a data provável do parto, elas vão ser determinadas por aproximação. Através do quê, professora? Através da altura de fundo uterino e também pelo toque vaginal. Esse toque vaginal, ele pode ser considerado considerando os seguintes parâmetros, tá? Então, numa mulher que tem apenas, né, aquela mulher que não sabe a data da última menstruação, não tem a mínima ideia, a gente vai determinar, né, fazer o cálculo por aproximação através da altura do fundo uterino, tá? Então, até 6 semanas de gestação, a gente não tem nenhuma alteração visível nesse tamanho do útero. Então, pelo exame, não é possível a gente identificar, tá? Até 8 semanas, esse útero, ele dobra de tamanho, tá? Até 10 semanas, 3 vezes o tamanho habitual. A partir de 12 semanas, é possível a gente conseguir palpar, né, na região da sínfise púbica, tá? Essa altura de fundo uterino está lá. Com 16 semanas, geralmente é possível, através da palpação,
a gente identificar essa altura de fundo uterino, a FU, que a gente chama, entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical, tá? 20 semanas a gente consegue identificar, né, estimar na região da cicatriz umbilical, e a partir da 20ª semana de gestação, ela não existe, existe uma relação direta entre as semanas de gestação, porém esse parâmetro, ele se torna menos fiel a partir de 20 semanas de gestação, tá bom? E ainda, a partir de 30 semanas de gestação, cada gestante, ela tem uma particularidade. Tem mulheres que, no início, principalmente, mulheres que são, né, que tem mais de uma gestação, né? Ela não é primigesta. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Tá? Então, lembre-se disso, tá? E mulheres que já tiveram, né, que não são nulíparas, né, a elas, se forem casos de segunda, terceira, enfim, a minha barriga, por exemplo, eu tive bebê recentemente, né, meu bebê está com 8 meses. A minha barriga, na terceira gestação, ela cresceu, assim, muito mais rápido do que na primeira. Né? Então, a partir de 20 semanas, existe, né, essa relação entre as semanas de gestação e a medida de altura uterina, porém, esse parâmetro ele se torna menos fiel, principalmente a partir de 30 semanas. Certo? Tranquilo até aí? E como que nós calculamos a data provável do parto? Quando a gente conhece a data da última menstruação, através da regra de Nageli, tá? Ou Nageli, depende. Tem gente que fala Nageli, Nageli, tá? Então, o que que é essa regra? É uma conta, tá? Isso aqui cai bastante, tá? Isso aqui cai bastante, então prestem bastante atenção se você tiver dúvida. Então, essa regra de Nageli é o seguinte: você vai ter que somar 7 dias a data da última menstruação. Nós vamos fazer um exemplo. Por exemplo, a mulher menstruou dia 10 de fevereiro. Exemplo. Então, ela menstruou dia 10, então eu vou somar 7 dias, 17 de fevereiro. Quando a gente tem que subtrair em relação aos meses, tá? A gente vai subtrair 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação, ou adicionar 9 meses se corresponder aos meses de janeiro a março. Isso você não precisa pensar tanto. Lembrando apenas que o tempo de gestação são 280 dias, que são aproximadamente 9 meses. Ok, gente? Então, por isso, ou que a gente, se você tiver com dúvidas, sempre, por exemplo, em novembro, né? Ao invés de você subtrair 3 meses ao mês que ocorreu a data da última menstruação, vai contando, tá? Se você tiver dúvidas em relação a isso, para você memorizar apenas uma parte, tá? Mas para mim, eu gosto de dar sempre essas duas opções, tá? E quando o número de dias for superior ao número de dias do mês, passe o dia excedente para o mês seguinte, lembrando de adicionar 1 ao cálculo no final do mês. Por exemplo, dia 25 de março, exemplo, eu vou somar 9, ou somar 7, perdão, em relação aos dias. Vamos contar? 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, lembrando que março tem 31, né? 1,
Aí a gente passa, qual que é a data? Só que foi para abril. Vocês viram que foi para abril? Foi. E aí a gente vai contar a partir daí. Abril, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, a data provável desse parto é 1º de janeiro do ano seguinte. Entenderam? Tá? Então, aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Então, a gente tem aqui a data da última menstruação. Foi 13, isso aqui foi retirado do caderno de atenção básica, tá, gente? A data da última menstruação, exemplo, 13/9/2004. Qual que vai ser? Geralmente eles perguntam qual é a data provável do parto, DPP. A gente vai o quê? Somar 7 ao número do dia dessa última menstruação. Quanto que é? 13 mais 7, 20, tá? Então, 20 é o dia. Em relação ao mês, a gente tem ou que subtrair 3 meses ou adicionar 9 meses se corresponder aos meses de janeiro a março. Como aqui a gente está em setembro, a gente pode fazer o quê? Subtrair 3 meses. Ah, professora, eu fico muito confusa com isso, não entendo. Lembra que a data, que o tempo de gestação são 280 dias ou 90 ou 9 meses. Então, o que que a gente faz? A gente, qualquer dúvida, você vai contando. Ah, é aqui, por exemplo, mês 9, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e lembrou que passou e junho, né? E junho. Entendido? Qualquer dúvida, conta, gente. Qualquer dúvida. São 9 meses. Sempre passe no fritar dos dedos, não precisa decorar a fórmula. Lembrando apenas que a gente tem que adicionar 7 à data da última menstruação. Por que que a gente adiciona esse 7? Porque é o tempo, né, assim, de forma geral, que a mulher tem chance de estar ovulando, tá? Eu adiciono 7 porque é o tempo, geralmente que a mulher pode estar. Mas a mulher menstrua. Ok, gente, mas é geralmente, tá? Tem mulheres que ficam menstruadas 3 dias, tem mulheres que ficam 4. Então, assim, é uma regra geral. Então, a gente adiciona 7 porque é um período provável que ela esteja ovulando e tem uma chance maior de engravidar, tá? A gente adiciona 9. Por quê? Porque é o tempo de gestação. Entendido isso, pessoal? Tranquilo essa parte do cálculo da data da última menstruação, da data provável do parto? Aqui, por exemplo, 10/2/2004. Então, a gente vai somar 7, porque vocês entendendo fica bem mais fácil, né? Então, aqui a gente teve que passar um ano, lembrou que aqui foi mais para o final? Lembre-se disso, ó, pessoal, prestem atenção, tá? Se for até o mês de março, a gente adiciona 9 e não precisa mudar o ano. Agora, se passou o mês de março, você diminui 3 e sempre passa para o ano seguinte, tá? Se você contar, passou pelo janeiro, você já muda o ano, tá? Para ficar mais fácil. Tem pessoas que têm mais facilidade dessa forma e outras nem tanto, tá? Então, veja a forma que seja ideal para você, tá? Aqui é um exemplo de não mudar de ano. Por quê? Porque foi antes de março,
tá? Então, aqui, a gente somou 10, somou 7 a 10, né, que é a data da última menstruação. O mês, a gente acrescentou 9, que é o tempo de gestação, só que ficou no mesmo ano, porque a gente não passou para o outro janeiro. Então, a gente tem o mês 11. Então, qual que é a data provável do parto? 17/11/2004. Esse aqui é bem bacaninha, porque você vai passar de um mês para o outro, tá? Aqui, por exemplo, 27/1/2004. Lembra, gente, eu não sei se vocês se lembram de saber quais meses que tem o mês 31 e os meses que não tem. Vocês sabem? Vocês sabem dessa regrinha aqui ou não? Não tô vendo, né? Mas, enfim, vou falar. Sempre quando você for fazer o cálculo da última menstruação, você tem que saber quais meses tem 31 dias e quais meses não. Né? Fevereiro, por exemplo, a gente sempre considera que ele tem só 28. Você considera os seus ossinhos aqui da mão. Sempre o que está em cima tem 31. Opa. E o que está embaixo não tem 30, tá? Só fevereiro, que é uma exceção, tem 28. Mas é dessa forma que a gente faz. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho tem 31. Agosto também tem 31. Agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Vocês sabiam disso? Dessa, dessa regrinha aqui? O ossinho em cima é 31 e embaixo, não, que é 30. É bem bacana na hora de fazer esse cálculo, tá? Porque isso faz toda a diferença se você errar o mês. Por exemplo, você acha que um mês tem 30 dias e ele tem 31, você erra um mês. Às vezes, entendeu? Aí a data provável, ao invés de ser dia 31, ou primeiro, você erra, tá? Então, cuidado com isso, tá? Até nisso vocês têm que prestar atenção. Aqui, ó, por exemplo, aqui, esse exemplo aqui da data da última menstruação. Dia 27 de janeiro de 2004. Então, antes de março, a gente não muda o ano, permanece o ano, tá? Mas aqui, se você fosse acrescentar 9, que é o tempo de gestação, aos meses, ia dar 10. Mas existe um porém. Qual é esse porém? Está no finalzinho do mês. Lembra que quando está no finalzinho do mês, a gente passa um mês para frente? E aí você começa a contar a partir desse mês? Vamos ver aqui para vocês entenderem. Então, aqui, ó, 27. Janeiro tem dia 31. Então, qual que é a data da última menstruação? 27. 28, a gente soma 7, né? 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Só que aí eu passei para o mês de fevereiro, entendeu? 3 de fevereiro. Mas aí eu tenho que somar 9, que é o tempo de gestação. 9 com 2, 11. Então, qual que é a data do provável do parto? 3 de novembro de 2004. Entendido, pessoal? Então, essa parte de data da última menstruação, tá tranquilo, data provável do parto, né? Altura uterina, tá bom? Isso é bem importante, isso cai bem expressivamente, tá? E também a palpação obstétrica e a medida de altura uterina, ela tem como objetivo, a gente vai identificar se esse crescimento fetal está conforme o recomendado, tá bom? Diagnosticar os desvios de normalidade a partir da relação entre a altura uterina e a idade gestacional e identificar a situação e a apresentação fetal, tá? Lembrando que a palpação, a obstétrica, ela deve ser realizada antes da medida da altura uterina,
tá? Ela deve iniciar-se pela delimitação do fundo uterino, bem como todos os contornos da sua superfície, tá? Além disso, a identificação da situação e da apresentação fetal, ela é feita por meio da palpação obstétrica. Tá? E além disso, é possível identificar os polos cefálico e pélvico e dorso fetal. E pode-se ainda estimar a quantidade, né, do líquido amniótico. O nome dessa técnica de palpação abdominal chama manobra de Leopold. E essa manobra de Leopold, ela consiste nesse método palpatório desse abdômen, né, da gestante, em 4 passos, ou também chamado de 4 tempos. Quais são eles? São exatamente nessa ordem, tá, pessoal? Tem bancas que gostam de cobrar muito isso. Então, qual que é o primeiro tempo ou passo, tá? A gente vai identificar, lembra, o fundo, tá, do útero. O fundo do útero. Posteriormente, a gente vai, né, delimitando, vai vendo qual é o dorso, onde está o dorso desse bebê. Ai, e depois eu vou ver a apresentação, se esse bebê ele tá cefálico, se ele está pélvico, tá? Ou se ele está de forma córmica, e 4 é a situação, se ele está longitudinal, tá? Que a gente vai verificar posteriormente, ou transversal, tá? Sempre é nessa ordem. Tem gente que fala que gosta de usar esses mnemônicos, né? FDAS, tá? Aí você vê, assim, qual é a forma que você consegue identificar melhor, tá? A forma que você consegue decorar isso, porque às vezes tem banca que sempre pede, mas sempre quando a gente vê primeiro, é o fundo, vai lembrando disso, o fundo uterino, e aí a gente vai vendo o dorso, tá? Em seguida, logo em seguida, o dorso, depois a apresentação, tá? Qual que é, o que que significa a apresentação? A forma que o bebê vai sair. Eu costumo sempre fazer associações para que eu não me esqueça desses detalhes. Mas assim, como é que você vai se apresentar? Você vai se apresentar de cabeça? Eu lembrando de um, eu automaticamente eu sei os demais. Porque tem muita gente porque em prova, o que que acontece? Às vezes ele troca situação por apresentação. Por isso que é bom você fazer uma associação disso, tá? Mas é a forma que o bebê ele vai sair, né? Vai ser de forma cefálica, vai ser de forma pélvica, tá bom? Ou vai ser de forma córmica. E também a situação longitudinal ou transversal, e em algumas literaturas também eles colocam a oblíqua, tá? É, as, nossa, aqui desconfigurou. As situações que podem ser encontradas são longitudinal, tá? Com apresentação cefálica e pélvica, e transversa, com apresentação córmicas. E também a gente tem as oblíquas, tá? Aqui eu trouxe uma figura só para que vocês entendam. Algumas bancas, eles gostam, né, de mostrar a figura e você nomear, tá? Não são todas, mas algumas, elas gostam disso. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo, tá? De situação longitudinal, tá? Transversal ou córmica, tá? E oblíqua. Tem literatura, gente, que o córmica, assim, eles não, eles às vezes confundem, sabe? A forma que é expresso. Então, cuidado, mas geralmente eles não trazem muito essa nomenclatura. Eles usam mais transversal,
tá? E a forma de apresentação, lembra que a apresentação, a forma que ele, tipo, vai sair, tá? Se ele vai de cabeça, para que vocês não confundam a apresentação com situação. Então, esse bebê, ele pode se apresentar de forma cefálica, tá? Em relação à pelve, ele pode estar de apresentação pélvica ou de apresentação córmica. Por isso que eu falo que às vezes a gente tem uma confusão de literatura, tá? Eu trouxe as duas formas para que vocês saibam, tá? Às vezes uma banca gosta de pedir de um jeito, às vezes de outro, tá bom? A situação transversa e a apresentação pélvica no final da gestação podem significar um risco no momento do parto. E nessas condições, a mulher deve ser referida para a unidade hospitalar de referência que tenha condições de atender casos de distócia, tá? Que é um parto mais, que tem um risco maior de um parto. Ok, gente? Então, tranquilo em relação à situação e à apresentação? Tranquilinho? Então, vamos em relação à ausculta dos batimentos cardiofetais. Com o sonar, que é um instrumento que a gente pode utilizar para auscultar os batimentos cardíacos, é possível você identificar essa ausculta a partir, né, após 12 semanas de gestação. Com o PNAR a partir, né, de 20 semanas de gestação e considera uma frequência cardíaca fetal normal entre 110 a 160 batimentos por minuto. Mas cuidado, porque no protocolo de atenção básica de saúde das mulheres de 2016, a frequência cardíaca fetal normal é de 110 a 160. Tá? E no manual de pré-natal de baixo risco do Ministério da Saúde, descreve o valor de 120 a 160 batimentos por minuto. Então, conforme a referência e a FGV, ela gosta desses peguinhas, é importante vocês saberem desses detalhezinhos, tá? Eu coloquei as duas informações porque às vezes ela faz uma pergunta, não necessariamente de batimentos cardíacos fetais, mas às vezes relacionando outros assuntos, tá? Por isso que a gente está trazendo as duas literaturas, né? Porque pode ser que ela cobre esse tipo de informação. Em relação, gente, à vacinação nessa gestante. Então, nós temos, né, o PNI, ele tem um calendário nacional destinado a essa gestante, onde são recomendadas, né, a vacina para gestantes que não foram vacinadas. Algo que nós precisamos entender é que rotineiramente o PNI ele faz algumas alterações importantes, tá? Até acho que foi semana passada, né? Foi semana passada, a gente teve até uma alteração. Mas para gestante, o que a gente tem recomendado é a vacina contra a hepatite B, tá? Iniciar ou completar o esquema de 3 doses de acordo com esse histórico vacinal. E o período gestacional, gente, pode ser em qualquer momento da gestação, tá? Lembrando que o intervalo entre as doses é 1 mês após a primeira dose e a terceira dose, 6 meses após a primeira dose. Isso aqui é importante, às vezes não cai só para gestante, isso cai para, às vezes, até esse tipo de informação para a população no geral, tá? Em relação à difteria e tétano, ela vai iniciar ou completar o esquema de acordo com o histórico vacinal,
tá? E essa gestante, ela pode tomar a ADT em qualquer momento da gestação, tá? Atentar para a indicação da DTPA a partir da 20ª semana de gestação. Isso aqui que vocês têm que prestar atenção, tá? Então, essa gestante, ela pode tomar a vacina de difteria e tétano, ADT, tá? Em qualquer momento da gestação. E a DTPA a partir da 20ª semana de gestação, ok? Tá? E a DTPA, né? A difteria, tétano e coqueluche. Você deve tomar uma dose a cada gestação. Lembre-se disso, uma dose. Se eu engravidei em 2024, e aí depois, porque antes, era recomendado você tomar essa vacina, há muito tempo atrás, tá, gente? Na época que acho que há muito tempo, não, nem tanto assim, né? Há um tempinho atrás, era recomendado você tomar se você se você não tivesse tomado nos últimos 5 anos, tá? E hoje, a recomendação é que essa vacina seja feita a cada gestação, tá? A partir da 20ª semana de gestação, tá? Para gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, administrar uma dose da DTPA no puerpério o mais precocemente possível, até 45 dias pós-parto, tá? Ainda a gente recomenda, né, a vacina da gripe, que ela é recomendada durante toda a gestação, e especialmente antes do período de maior circulação do vírus, e é recomendada a dose única anual em qualquer trimestre da gestação, que a gente vê até essas campanhas de vacinação, ok? E a vacina contra a raiva, assim, a gente não vê, tá, pessoal, assim, esse tipo de informação, mas vai que, né, caia. Ela pode ser realizada na gestante em situações pós-exposição, tá? Em situações de pós-exposição, a vacina contra a raiva ela não é contraindicada. No caso de pré-exposição, né, situações que você não foi exposta, tem que avaliar muito, a não ser que você tenha uma chance muito, tá numa região endêmica de morcego, por exemplo, que transmite raiva, e aí precise tomar, tá? Mas não rotineiramente, de rotina mesmo, você fazer a vacina contra a raiva em gestante, tá? Em relação à prescrição, gente, essa parte teórica a gente já tá finalizando, tá? Já tá quase, hoje a gente está quase finalizando essa parte. Em relação à administração de suplementos alimentares. A gente tem a administração profilática, lembrem-se dessa palavra, profilática, porque as provas da FGV, a gente até tem uma questãozinha que a gente vai fazer logo mais, para vocês entenderem, ela pega nesses detalhes, tá? Então, na gestante, a suplementação profilática de sulfato ferroso é 40 miligramas diariamente após a confirmação da gravidez até o final da gestação, tá? E de ácido fólico, 0,4 miligramas diariamente, pelo menos 30 dias antes da data que se planeja engravidar até a 12ª semana de gestação. Já em mulheres no pós-parto e pós-aborto, é recomendado 40 gramas de ferro diariamente até o 3º mês pós-parto ou pós-aborto. Então, a gente vê aqui uma diferença. A suplementação de ferro profilática é de 40 miligramas na gestante, que deve ser utilizada diariamente após a confirmação da gravidez até o final da gestação,
Mas também existe o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de anemia por deficiência de ferro. E ele recomenda que em mulheres que tenham deficiência de ferro, seja suplementado cerca de 60 a 100 miligramas de ferro elementar por dia, de 2 a 3 meses, até atingir ferritina superior a 30 nanogramas por ml. Vocês entenderam a diferença da suplementação profilática e o tratamento para deficiência? Entenderam essa parte, gente? Tranquilo? Então, assim, prestem atenção nessas nomenclaturas, tá? E em 2000, e agora, recentemente, através da nota técnica conjunta número 251 de 2024, no âmbito da rede Aline, recomenda-se que o pré-natal das UBSs, com captação oportuna até a 12ª semana de gestação, seja o momento ideal para a oferta de cuidados necessários, dentre elas o cuidado com alimentação e nutrição, incluindo a oferta de suplemento de cálcio, que é o carbonato de cálcio, para pessoas gestantes, com o objetivo de prevenir a pré-eclâmpsia. E são recomendados, né? Isso aqui, gente, vocês podem ficar esperto que isso aqui vai cair nas provas por agora. Eu acredito, igual eu tô falando, essas atualizações, assim, a gente teve muita atualização recente. Então, prestem atenção nessas atualizações. Eu não vi nada tão completo como esses resumos que a gente está elaborando para vocês, tá bom? Então, assim, prestem atenção nessas atualizações, tá? Então, o que que se recomenda? Recomenda-se a suplementação de 2 comprimidos de carbonato de cálcio, né? Isso equivale a 1.250 miligramas, né? Nele contém 500 miligramas de cálcio ao dia, equivalente a 1 miligrama de cálcio elementar para todas as gestantes, com início na 12ª semana de gestação até o momento do parto. Tá? E esse suplemento de carbonato de cálcio, ele tem um objetivo de prevenir a pré-eclâmpsia, tá? E a administração concomitante dos suplementos de carro e de ferro, ela deve ser evitada, porque pode afetar a biodisponibilidade desse cálcio. Então, deve-se aguardar cerca de 2 horas, tá? Se você tomou o ferro, né? Você tem que esperar 2 horas para tomar o carbonato de cálcio. Ok, pessoal? Tranquilo? E além disso, a vitamina A, toda puérpera no pós-parto imediato, ainda na maternidade, deve receber uma mega dose de 200 mil unidades internacionais de vitamina A, né? Uma cápsula VO para garantir a reposição nos níveis de retinol da mãe e os níveis adequados da vitamina A no leite materno, até que o bebê atinja os 6 meses de idade, diminuindo o risco de deficiência dessa vitamina entre as crianças amamentadas. Tranquilo, gente? Eu não vou entrar, tem uma parte gigantesca ainda. Essa é a parte introdutória de saúde da mulher, tá? A próxima aula nós vamos dar sexta-feira e aí a outra eu ainda vou decidir com vocês o dia que vai ser pela manhã. Mas em relação a essa parte introdutória, tranquilo? Tranquilo? Vamos fazer uns exercícios, pessoal? Eu tive bastante cuidado, gente, quando eu fui elaborar essa aula, de trazer todas as atualizações, deixar destacado para vocês, para que vocês saibam o que alterou,
Eu queria muito dar uma aula de Rede Aline, mas eu acho que não vai, acho que a gente não vai ter tempo até lá, mas enfim, é, nós vamos tentar de forma, mesmo se não for possível, dar uma aula ao vivo, a gente deixa nem que seja um resumo para vocês terem acesso com todas, a gente está tendo o cuidado de colocar esses detalhes em tudo que está sendo alterado. Foi assim no suporte básico avançado, porque a gente teve muitas alterações, né? Então, assim, eu quero que vocês quando finalizar, quando tiver disponível para vocês, olhem com cuidado. Vai estar disponível. Eu não vou falar que é amanhã, porque a gente tem que elaborar umas coisinhas, mas até sábado a gente vai ter essa parte introdutória já vai estar disponível para vocês lá na plataforma. Não vai estar bonitinho, cheio de aqueles detalhes, mas vai estar disponível para vocês, tá? E vamos para umas questões? Bora? Que para a gente treinar um pouquinho daquilo que a gente estudou. Vocês gostaram da aula? Foi interessante para vocês? A gente conversar um pouquinho sobre isso. A parte introdutória, né? Gente, eu separei aqui algumas. Foi tranquilo, gente? Tranquilo? Tá. Eu separei algumas. Ai, que bom, gente. Eu separei algumas questões aqui, porque essa, como eu falei para vocês, é a parte introdutória, né, da, de saúde da mulher. A parte pesada vem logo mais adiante, né? Então, a gente vai conversar sobre dessa primeira parte, o que cai com uma frequência maior, tá bom? E aí a gente vai pontuando. Na lista de vocês estão com a lista, pessoal? Vocês estão com a lista? Vamos na questão 17. Vamos na questão 17? Separei aqui. Tranquilo? Vocês estão com a lista? Vocês estão visualizando? Tá tudo tranquilo? Sim? Tá dando pra visualizar. Ah, que bom, tá dando, né? Ah, que bom, Daniela, você gostou. Tudo que for de atualização a gente tá colocando, tá, gente? Das atualizações, gente. Opa, vamos lá na 17. Então, vamos lá. A gestação é. Peraí, deixa eu fechar aqui. A gestação é geralmente um fenômeno fisiológico que ocorre sem intercorrências. O sintoma mais comumente identificado para a suspeição da gravidez é o atraso menstrual. Outros sintomas e sinais comuns ou específicos podem compor o quadro, possibilitando a confirmação da gestação. Sobre o tema, assinale a opção que apresenta corretamente sinais e sintomas de presunção da gravidez. Então, gente, o que são sinais? Eu quero que vocês participem, tá? Sinais de presunção da gravidez, o que significa, gente? Presunção. Probabilidade. Não, probabilidade é uma coisa, presunção Ah, é é verdade. Produção é a Presunção é probabilidade. a fofoca. Isso, presunção é a fofoca. Ela Isso. apresenta sinais, né? Apresenta sinais, sintomas que não são específicos, eles são inespecíficos, ou seja, eles podem aparecer em um outro momento, não é verdade? Então, além disso, aí a gente vai pontuando um por um, porque eu quero que vocês entendam o que significa cada um
daquilo que a gente está estudando. Isso é um estudo ativo, gente. Quando vocês forem fazer o estudo reverso, né? Muitos alunos a gente conversou, aproveitem para fazer dessa forma que a gente vai fazer agora. Combinado? Entendendo. Vocês viram que a gente vai conversando? Ah, então o que é sinal de presunção? Lembra fofoca, são sinais inespecíficos, eles não são exclusivos da gestação, tá? Então, quais sinais que nós temos inespecíficos, né? O atraso menstrual, vocês lembram? Além disso, a gente tem algumas manifestações no corpo, né? Vômitos, náuseas, é, enjoos, Aumento dos seios. aumento dos seios, enfim, são inúmeros desses sinais. Eles não são específicos, exclusivos da gestação, ok? Então, o melasma facial, ele é exclusivo da gestação? Só aparece na gestação? Não. 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 Linha negra e aumento de volume abdominal? Não. Aumento de abdominal, sim, né? Não. Por exemplo, num ascite. Exemplo, tá? Um ascite. Aumenta o volume abdominal, não aumenta? Sim. Sim. Então ele é exclusivo? Não. Não. Tá. Então a gente já. Vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo, gente? Sim. Sim. Entenderam? Tá. Identificação do hormônio coreogonadotrófico na urina, Você já entra na probabilidade, né? probabilidade. Probabilidade. Palpação das partes fetais no abdômen materno é sintoma exclusivo Certeza. Sim. da gestação. Isso, certeza. Presença de batimentos cardíacos fetais detectados por sonar entre 10 a 12 Certeza. metros. Certo? Certeza também. Aumento do volume uterino e alterações que o útero se torna globoso. Verdadeiro também, eu acho. Hum? Eu acho que é verdadeiro. Você acha que A é? Ó, Vamos ver Não, aqui. ficou a letra A, no caso, esse aí o gabarito, letra porque A. fala de presunção. Isso, presunção. Elaine? é. Elaine, quando você for fazer uma prova, você vai fazer o seguinte: você vai grifar o que você está fazendo. Tanto a prova como o resumo, o estudo reverso. Gente, eu sempre faço isso. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, quando vocês forem fazer, pessoal, façam isso. Grifem aquilo que é importante, que são informações que são fundamentais para você acertar. Você vai colocando aqui na frente. E no estudo, quando você vai fazer um estudo reverso, principalmente para as pessoas que não conseguiram finalizar os conteúdos, é assim que vocês fazem o estudo reverso. Então, você está vendo aqui, é sinal de presunção. Ok, tá, mas melasma, linha negra e aumento do volume abdominal. Tô achando que é esse, eu não vejo nada de errado. Nesse aqui, é um sinal de presunção, né? Aqui, identificação do hormônio coreogonadotrófico na urina ou no sangue. O que é isso aqui? Sinal de probabilidade. Então, você vai escrevendo isso na frente. E isso você vai ativando. Quanto mais você escreve, risca tudo, o seu cérebro, ele vai ativando as terminações nervosas para que você faça associações. Você se lembre disso durante a prova, tá? Palpação de partes fetais. Isso é sinal de certeza. Presença de batimentos cardíacos fetais é sinal de certeza. Aumento do volume uterino e alterações que o útero se torna globoso é um sinal de certeza. Então, o que é isso aqui? Qual que é a resposta certa? É melasma, linha negra e aumento do volume abdominal. Mas você identificou todos os erros das outras. Por que que não se encaixava na resposta correta? Então, quando vocês forem fazer um estudo ativo, né, um estudo reverso ativo, façam isso. Entendam o que vocês estão fazendo.
Débora, Oi. eu fiquei em dúvida só em relação à linha negra. A linha negra é aquela linha que Sim, aparece na mulher. Ela não é sim, um mas sinal, ela está presente em sim, ela outros pode estar quadros? porque é presença da melanina, né, em excesso. E às vezes Sim, algumas pessoas que têm a pele negra, ela pode aparecer, tá? Sem estar gestante. não é só na gestação. Ah, entendi. Sem estar Né? gestante, ela pode aparecer. Pode, tá? Hum, Ok, gente, tranquilo? Vocês já ok. viram, tem algumas pessoas que têm a pele mais escura, negras que ela tem, discreto, Uhum. tá? Lógico que na gestação ela se intensifica, né? Mas ela pode aparecer. A outra questão, deixa eu ver, acho que é 18. Durante o período de gravidez, o organismo materno vivencia inúmeras alterações fisiológicas na tentativa. Ah, não, né? Essa daqui agora não. Essa daqui vai ser melhor mais para frente, tá? Não, é 19, desculpa. Aqui, 19, tá? Débora, Oi. eu vou precisar sair, que amanhã eu acordo muito cedo, mas amanhã eu termino pela plataforma Ah, tá bom. Fica à vontade, gente. Fica à a vontade. aula, Aí, viu? tá? Ah, Isso aí. tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Aí, 19. Gente, uma mulher de 28 anos está grávida de 25 semanas do seu primeiro filho. Ela tem comparecido regularmente às consultas pré-natal. E até o momento, sua gravidez tem sido tranquila, sem complicações significativas. A paciente está ansiosa para garantir que o seu bebê esteja se desenvolvendo normalmente e tem seguido todas as orientações da enfermeira. Durante a consulta de pré-natal de 26 semanas, a enfermeira realiza uma série de avaliações para monitorar a saúde da gestante. Assinale a opção que indica o procedimento que a enfermeira deve realizar para avaliar o desenvolvimento fetal. Essa questão, ela é bem interessante, por quê? Porque você vai ler, se você não prestar atenção, você fala assim, gente, o que está errado nessas alternativas? Por isso que eu falo que você tem que sublinhar, deixar destacado, tá? Quando você for fazer a prova. Aqui, ó, tem uma palavrinha-chave, é o quê? Desenvolvimento fetal, tá? Prestem atenção nisso. Então, sublinhem isso. Então, qual é o procedimento que a gente vai observar que esse bebê ele está tendo um desenvolvimento fetal favorável? De acordo com a normalidade. Mensuração da altura uterina, mensuração da pressão arterial da gestante, medida do volume urinário da gestante e sua frequência cardíaca, mensuração do peso da gestante e sua frequência respiratória, mensuração da pressão arterial da gestante e as frequências cardíaca e respiratória. Se você não prestar atenção nessa questão, você fala assim, nossa, gente, mas parece que está tudo certo. Não é? Vocês não pensam assim, nossa, mas está tudo certo. Mas aqui tem um ponto-chave importante. Por isso que é muito importante você ler e sublinhar e marcar tudo aquilo, interpretar a sua questão. Um ponto-chave nessa questão é o desenvolvimento fetal. Então, o procedimento que me mostra esse desenvolvimento fetal, se ele está sendo efetivo ou não, é se esse bebê está crescendo. E como que a gente vê se esse bebê está crescendo? A mensuração da altura uterina. Os demais demais itens, eles avalia, mas ele avalia a saúde materna. Mensuração da pressão arterial, ela pode comprometer o crescimento do bebê, não pode, num caso de pré-eclâmpsia,
Pode, mas essa gestante, ela não tem complicações. Não é verdade? Aqui, ó, fala aqui, ó, que ela é sem complicações. Ah, mas, por exemplo, num quadro de pré-eclâmpsia, a gente tem, em alguns casos, restrição do crescimento intrauterino. Sim, mas aqui no enunciado fala que é sem complicações. Tá entendendo, pessoal? Tá tranquilo até aí? Tá de boa? Tranquilo, né? Sim, tá de boa. Tá de boa, né? Uhum. Menstruação do peso da gestante e da frequência respiratória. Mas o peso da gestante, se a gestante, por exemplo, né, tiver uma diabetes gestacional, a gente tem a possibilidade desse bebê ser um GIG. Mas, de acordo com o enunciado, essa gestante não tem nenhuma alteração. Vocês estão entendendo como é feito o estudo reverso, gente? Entenderam? Sim. Mensuração da pressão arterial da gestante e as frequências cardíacas e respiratórias. Como eu falei anteriormente, essa mulher, ela não tem nenhuma alteração. Agora, caso ela tivesse alguma alteração, a gente poderia, sim, alterar o crescimento desse bebê, o desenvolvimento, claro, mas no enunciado eu observei que ela não tinha nenhuma complicação, ela não tinha diabetes, ela não tinha hipertensão. Então, isso não altera no meu desenvolvimento fetal. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Sim. Tranquilo? Tá. Essa daqui que eu tinha falado para vocês, gente, da suplementação, a 20 e depois a 21. A 20, pessoal, vamos lá na 20. Durante uma consulta de pré-natal, uma enfermeira da Unidade Básica de Saúde, de pré-natal com a enfermeira, uma mulher de 25 anos apresenta seu teste de gravidez positivo. No decorrer da consulta, a enfermeira perguntou qual foi a data da última menstruação. A paciente responde que foi no dia 17 de abril de 2024. Usando a regra de Nageli, a enfermeira estimou a DPP para o dia. Vocês lembram? Quando a gente tem a partir de março, o que que a gente tem que pensar, gente? A partir de março, a gente tem que somar As 3. no ano, né? Só para você, gente, porque essa daqui até que ela não tá peguinha, não. É porque tem umas que ficam peguinha. Elas colocam o mesmo ano. Por exemplo, coloca 17 de janeiro de 2024, 17 de janeiro de 2025, entendeu? Mas tem umas que são peguinha. Então, a primeira coisa, quando for a partir de março, você já risca, já deleta aqui tudo que é de 2024, quando você for fazer essa prova, tá? E aí, a gente vai, a primeira coisa, somar 7 no dia, né? Depois de já saber que o ano é 2025, nós vamos somar 7 a data da última menstruação. Então, 17, tá? E aí, 17. eu tenho dificuldade, eu não sei se soma, se diminui. Lembra que a gente tem que adicionar 9, porque são 9 meses, a data da última menstruação. Então, ela menstruou em abril, ou diminuir 3 se for, né, antes de março, tá? Depois de março, perdão. A gente diminui 3, né, se for até o mês 9. E se for depois de março, a gente. Não, peraí, confundi. Se for, se for até março, a gente soma 9. E se for antes de março, a gente diminui, tá? 3. Ok? Então, a gente vai pensar assim, ó. A paciente, deixa eu ver. A data 10 de abril de 2024, a gente soma 7 ao dia, né? 10, então, dia
17. E aí, a gente pode ou fazer a conta, diminuir 3, porque é em abril. Então, abril, março, fevereiro e janeiro. Ah, mas eu fico confusa. Então, vamos fazer do jeito normal. Qual que é o tempo da gestação? 9 meses. Vocês estão entendendo, gente? 9 meses, não é? O tempo da gestação? Meses. Uhum. Então, abril, maio, junho, julho, Julho, agosto, agosto, setembro, setembro, outubro, outubro, novembro, novembro, dezembro e dezembro, janeiro. janeiro. Não Janeiro. sei se diminui, soma 9. Só lembra que a gente tem que acrescentar 7, porque é a chance da mulher estar ovulando nesse período. Mulher, né, no, na maioria dos casos, ela não engravida estando gestante, tá? Entenderam, gente? Essa daqui, tranquilo, né? Sim. Tá bem tranquila essa questão. E em relação a essa questão aqui. Gente do céu, essa daqui é para. Não é comum, gente, só a FGV que faz esse tipo de coisa. Porque a gente nem utiliza muito esses protocolos clínicos. E essa informação aqui, ela tá num PCDT de deficiência do ferro, tá? Em gestantes em criança, em anemia. Então, assim, não é uma coisa tão comum. Eu trouxe essa informação para vocês porque a FGV, ela gosta, né? Vai que ela cobre isso de novo, ou outras bancas, né? Cobrem essa informação novamente, vocês já vão saber, né? Então, de acordo com o protocolo do Ministério para o Tratamento de Deficiência de Ferro em Gestantes e Crianças, a dose diária recomendada de ferro elementar é de 60. 40? Ah, 60. Olha o que eu falei para você, ó. Deficiência do ferro em gestantes e crianças. Vocês lembram que eu falei para vocês, pessoal? Prestem atenção no enunciado. Por quê? Aqui, ó, quando a gente fala, se a gente fosse pensar no tratamento profilático, a gente ia errar essa questão. Porque aqui tem, ó, 40, aí você vai, não, é 40, né? Mas aqui, nessa questão, tá o tratamento Eu ia do ferro. Tratamento para deficiência do ferro em crianças, mulheres e gestantes, 60 a 100 miligramas de ferro elementar dia. Tá, gente? É essa letra aqui, letra B. Eu trouxe isso para vocês, assim, não é comum cair, tá? Esse tipo de questão, mas é interessante a gente pontuar isso.